Ao povo brasileiro, boa noite, amigos e amigas. Hoje, dia 20 de julho, às 19 horas, estamos reiniciando o nosso programa TV Protógenes, que inauguramos no ano de 2012 e passamos aí boa parte durante o início e até mesmo o final do nosso mandato de deputado federal a nos pronunciarmos e a dialogar com você que está nos assistindo neste exato momento. É com grande alegria e satisfação, ao mesmo tempo, tomado de muita preocupação. Alegria e satisfação por estar revendo antigos amigos e amigas, né? Alegria e satisfação por estar dialogando com você, povo brasileiro que sustenta esse país, mas muito preocupado com a situação atual do nosso país. O tema é um tema que, enquanto nós não concluirmos todo o trabalho de combate à corrupção no Brasil, nos altos escalões dessa república, esse trabalho ele vai repercutir nacionalmente e internacionalmente. Começamos com várias operações da Polícia Federal, mas o ponto alto que deu início a toda essa mudança no país foi a Operação Satyagraha. Os senhores e as senhoras, os amigos e amigas que hoje nos assistem, os jovens que estão nos assistindo, até mesmo crianças que estão nos assistindo, se recordam que no dia 8 de julho desse mês, na manhã, começamos os trabalhos às 6 horas da manhã, no dia 8 de julho, o banqueiro Daniel Dantas, do Banco Opportunity, o investidor Nagy Narras e o ex-prefeito da cidade de São Paulo, Celso Pitta, e outras 14 pessoas foram presas e tiveram também busca e apreensão nos seus ambientes aonde se localizavam, nas suas residências e no ambiente de trabalho também. Os mandados de prisão e mandados de busca foram expedidos pelo juiz federal da 2ª Vara Criminal Federal de São Paulo, Dr. Fausto de Santos, e me acompanhava naquela operação também o procurador da República, Dr. Rodrigo Edegrande. Essa operação ela foi concentrada e realizada na cidade de São Paulo, no Rio de Janeiro, Salvador e Brasília, de uma forma simultânea. Foram expedidos 24 mandados de prisão e 56 mandados de busca e apreensão. Foi feito, naquela época, uma varredura em toda a estrutura do Banco Opportunity, lá no Rio de Janeiro, aonde o grande coordenador dessa estrutura bancária e financeira, o banqueiro Daniel Dantas, foi preso no Rio de Janeiro em sua residência a primeira vez e logo a seguir, 24 horas depois, ele obteve uma liminar do Supremo Tribunal Federal pelo ministro, na época, presidente do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e que logo a seguir nós conseguimos um novo mandado de busca e apreensão expedido pelo juízo da 2ª Vara Criminal Federal, esse já mandado de prisão preventiva, onde nós realizamos a prisão do banqueiro Daniel Dantas na cidade de São Paulo. Essa segunda prisão eu fiz questão de executá-la pessoalmente, com apenas 2 policiais, até porque logo no primeiro momento houve uma repercussão muito grande, porque era uma estrutura gigantesca que jamais ninguém tinha atingido essa estrutura, que estava praticamente infiltrada na superestrutura
do Estado brasileiro. E 24 horas depois nós conseguimos a segunda prisão e mais uma vez o banqueiro Daniel Dantas obteve uma segunda liminar expedido também pelo ministro Gilmar Mendes, então presidente do Supremo Tribunal Federal. De lá para cá, nós passamos aí todo esse período, do dia 8 de julho, desse exatamente mês que nós estamos dialogando com vocês, meus amigos, minhas amigas. No dia 8 de julho, de manhã cedo, nós iniciamos uma luta de mudança no país, uma luta de transformação nesse país, de combate à corrupção, que estava incrustado em todas as esferas, praticamente, da Federação da República, com a ramificação e controle, dentro dessa estrutura ao qual nós deflagramos a Operação Satyagraha. É um sistema que já domina o país praticamente há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos. Lamentavelmente, nós detectamos esse sistema em que um desses integrantes, ou seja, mais de um integrante, mais uma figura bem conhecida no meio bancário, no meio financeiro, o Daniel Dantas, ele tinha uma certa estrutura e ligações que vinha já desde a época do governo Fernando Henrique Cardoso, quando então o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, ele faz uma situação no nosso país, né? Praticamente uma situação uma situação no nosso país que ele uma situação no nosso país em que ele assume o poder na República, mas não esconde de ninguém a sua pretensão, ou seja, o seu viés de governo e a sua intenção do que ele ia fazer com o país. Ou seja, vocês se recordam muito bem que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse textualmente: esqueçam tudo que eu escrevi e o que eu falei durante todo esse período da minha vida, durante todos esses anos. Mais ou menos foi essa verdade que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, uma pessoa muito respeitada, por sinal, por conta de mostrar-se a sua transparência, de se lançar num plano audacioso que foi praticamente construir o Estado mínimo brasileiro, ou seja, privatizar toda a estrutura do Estado em prol de manter uma máquina na estrutura do Estado, uma máquina enxuta, uma máquina que desse as consequências, as potencialidades do desenvolvimento da nossa República brasileira. Mas o que se viu durante o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso foi um governo marcado por uma série de escândalos, e ali começa toda essa estrutura de privatização a nós iniciarmos um trabalho de identificarmos por onde estava saindo esse dinheiro, né, advindo, desvio de recurso público, advindos das privatizações do Brasil, e nós encontramos toda essa estrutura, praticamente quase 100% dessa estrutura, em contas CC5, muitos dos senhores e as senhoras se recordam muito bem da Operação Macuco, que eu coordenei no ano de 2000, de 99 a 2000, eu inicio na Polícia Federal, faço Academia Nacional de Polícia em 1998, e já em 99 nós deflagramos uma operação, que foi a Operação Seringueira, que culminou na prisão de um ex-deputado federal, na época era deputado federal e comandante da Polícia Federal, Ildebrando Pascoal. A partir dali, nós iniciamos um trabalho já por orientação
da nossa estrutura dentro da Polícia Federal, tínhamos e temos até hoje, na época era a Divisão de Combate ao Crime Organizado, e hoje nós temos uma Diretoria de Combate ao Crime Organizado voltada a proteger o Estado brasileiro, voltada a proteger toda a máquina estatal de qualquer ameaça ou estrutura de corrupção que venha a enfraquecer o Estado brasileiro. E uma das operações que nós fomos responsáveis foi essa Operação Macuco, depois conhecida como Operação Banestado, mas em verdade era toda a praça bancária de Foz do Iguaçu servindo de uma grande lavanderia e escoamento de dinheiro público, já naquele momento. Eu descobri, já naquela época, alguns recursos de contas, na época, que eram responsáveis, né? O próprio Paulo Maluf, que foi ex-prefeito, ex-governador do estado de São Paulo, que naquela ocasião tinha ligação com vários doleiros e contas CC5 lá fora, advindo que tinha na época indícios de serem desviados de obras públicas na cidade de São Paulo. Era um valor muito grande na época, ou seja, o próprio Banco Central na época identificou num trabalho conjunto que nós integrávamos uma força-tarefa constituída de Agência Brasileira de Inteligência, já naquela época, né? Banco Central, Receita Federal, além da colaboração de serviços de inteligências nacionais e internacionais a integrar esse trabalho grandioso da Polícia Federal, que eu tive a honra e o privilégio de coordenar, recuperando algo em torno aí de mais de 20 bilhões de dólares na época, ou seja, o equivalente hoje, até mais do que hoje, nós encontramos na Operação Lava Jato. Naquela época, o próprio Banco Central já indicava que já tinha saído do país, em conta CC5, mais de 124 bilhões de dólares, ou seja, era praticamente a dívida externa, o equivalente à dívida externa brasileira que tinha saído do país. Dinheiro público, dinheiro do povo brasileiro, dinheiro de escolas públicas, de hospitais que tinham sido desviados, de projetos estruturantes da nossa república, que poderia, nós hoje, estar num patamar bem superior ao que estamos hoje, né? Então, nessa época, o próprio banqueiro Daniel Dantas participou, né, de toda essa estrutura na época de privatização. E ali surge privatizações do sistema de telefonia, surge privatizações da Petrobras, né, surge privatizações do próprio setor de ensino brasileiro, enfim, privatizações da própria estrutura de saúde, e isso vem a convergir, né, com os próprios dados que nós obtivemos da Operação Satyagraha, que, mais uma vez, né, marcado nesse mês de julho, né, de junho que passou, praticamente logo na semana do feriado, o Supremo Tribunal Federal não, o ministro Luiz Fux, né, de ofício, nele, de uma decisão monocrática, não da decisão de colegiado, ele invalida, né, a Operação Satyagraha, ou seja, praticamente a operação ela é anulada, tendo como, para nossa surpresa, o ministro se convenceu de que o Procurador-Geral da República, na época, Roberto Gurgel, não recorreu no prazo de lei, ou seja, no prazo recursal, para a decisão de anulação da Operação Satyagraha pelo Superior Tribunal de Justiça, que não foi unânime, foi uma decisão de maioria, e naquela ocasião a Procuradoria-Geral da República recorreu desta decisão.
E demorou esse recurso porque demorou a Procuradoria ser cientificada. Foi uma decisão, na época estávamos exercendo o mandato de deputado federal, eu fiz vários pronunciamentos na tribuna porque eu achei um absurdo um entendimento na época do do desembargador convocado, né, Adilson Vieira Macabu, dele entender que tinha precluído o prazo de recurso da Procuradoria-Geral da República, tendo em vista, para quem não sabe, que o subprocurador-geral, que funcionou à época nesse habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, ele se aposentou 30 dias depois e viajou para o exterior, né? Numa situação bem assim, difícil de entender o porquê desse procurador sair imediatamente da operação com a sua aposentadoria e a Procuradoria-Geral da República ter demorado aí a nomear o sucessor para oferecer o recurso cabível, que foi oferecido, foi ofertado o recurso no prazo legal, mas o ministro Fux entendeu que não houve, o recurso foi intempestivo, ou seja, a Procuradoria-Geral da República recorreu fora do prazo, isso entendimento do ministro Luiz Fux, e confirmando a decisão do Superior Tribunal de Justiça de anular a Operação Satyagraha por ter tido a participação da Agência Brasileira de Inteligência em algumas fases, em alguma fase da Operação Satyagraha. Se é de anular pela participação da BIM, então vai ter que anular todas as operações da Polícia Federal, porque desde que eu entrei na Polícia Federal, a diretoria de inteligência, isso faz parte do sistema brasileiro de inteligência, talvez há um desconhecimento jurídico de que na estrutura do Estado brasileiro tem um sistema de inteligência que interliga todos os órgãos e esses órgãos trocam informações, né? A participação da Agência Brasileira de Inteligência na Operação Satyagraha foi uma troca de informações, porque o Estado brasileiro estava ameaçado, ou seja, havia dados concretos naquela ocasião, em determinada fase da Operação Satyagraha, que o Estado brasileiro estava ameaçado, onde estava ali com indícios de terem saído, ou seja, sendo negociados ali o próprio subsolo brasileiro para estruturas e corporações internacionais. Então, essa foi a razão de nós buscarmos aí dados, né, com o Sistema Brasileiro de Inteligência. Não só foi a Agência Brasileira de Inteligência, não. Foi o Sistema Brasileiro de Inteligência que foi utilizado. Mas, para alguns, há uma certa incompreensão desse dado legalmente e juridicamente aceito na nossa atividade policial. Eu quero aqui dizer também, agradecer, além de agradecer a todos que nos assistem, né, falar da nossa agenda. Tem sido uma agenda muito intensa, né, dentro da nossa atividade, ou seja, no dia 2 de junho nós participamos do programa Do Jeito do Jonas e o tema foi acima elencado, que seria a redução da maioridade penal, ou seja, nós debatemos esse tema, é um tema que a sociedade brasileira necessita debater, o Congresso Nacional aprovar aquilo que a maioria do povo brasileiro deseja, porque nós somos representantes do povo brasileiro, né? Deputados representam o povo, o senador representa o Estado brasileiro. Então, o Congresso Nacional reúne uma representatividade da estrutura da sociedade brasileira e dos estados brasileiros. Então, nós temos que reproduzir aquilo que a maioria debate exaustivamente, ou seja, não colocar esse tema de redução da maioridade penal de uma forma assodada, de uma forma de querer atravessar todos os níveis de debates e discussões possíveis e protestos, né? Eu entendo que tem que
tem que se debater e tem que se aceitar as vozes divergentes, né, em relação a esse tema. No dia 15 de junho também foi o Dia Mundial de Conscientização de Violência contra a Pessoa Idosa. Tema esse também muito tratado perante a sociedade brasileira, que os idosos, muitas das vezes, ou seja, na maioria das vezes, quando mais precisam, quando chega naquele momento da vida que mais necessita de uma assistência do Estado, da assistência da família, da assistência do seu semelhante, né, num gesto de solidariedade, é nesse momento que ele é desprezado, que ele é maltratado, que ele é mal assistido, que não tem sistema de saúde à altura para lhe dar segurança de qualquer tratamento que ele necessite. Então, nós tratamos aí desse tema, né, no dia 15 de junho. No dia 22 de junho, nós participamos da campanha Corrupção Não, da Ordem dos Advogados do Brasil. Com a presença, eu fui convidado pelo presidente Marcos da Costa, que estava lá, que recentemente sofreu um acidente, que foi às mãos de Deus, que devolveu a vida e a saúde. Ficamos muito felizes pelo regresso, presidente da Ordem dos Advogados seccional do Estado de São Paulo. Meu cordial boa noite, se estiver nos assistindo, seus parentes, amigos, colegas, advogados aqui do Estado de São Paulo. Eu fiquei muito feliz de ser convidado pelo presidente Marcos da Costa e pela vice-presidente doutora Ivete Senise, que lançamos lá uma campanha muito importante para o Brasil. Foi a primeira voz em nível nacional a colocar dentro da sua estrutura institucional o tema de combate à corrupção. Porque os níveis de corrupção que nós chegamos hoje no Brasil são níveis assustadores, né? O comprometimento da máquina estatal, o comprometimento da estrutura política do país nos assusta. Que caminho nós vamos trilhar? Realmente chegamos num momento político muito difícil, muito difícil. São situações que nem o próprio judiciário está entendendo essa mudança do país, né? Ou seja, quando o ministro Fux, que é um ministro altamente respeitado, conheço de longa data, profissional de alto gabarito da estrutura do judiciário brasileiro, ou seja, faz a diferença no Supremo brasileiro, né, no sistema judiciário brasileiro, e quando dá uma decisão dessa, de uma maneira assodada, de uma maneira que não reproduz o conteúdo que tem o processo brasileiro, o processo que levou praticamente à conclusão da Operação Satyagraha, a condenação do banqueiro Daniel Dantas a 10 anos de cadeia por tentar corromper policiais federais, né, praticamente a recuperação, o pagamento de multa de 12 milhões, não foi uma multa pequena, não foi uma multa irrisória, né, uma multa de batido de carro, foi uma multa de acordo com as responsabilidades que o caso requer e com o prejuízo que deu à nação. Né? Foram 12 milhões de reais e o bloqueio de mais de 3 bilhões de dólares. Nada disso foi considerado nos autos, nada disso teve importância, com imagem, com farto material de áudio, vídeo, mas isso não foi validado pela Suprema Corte do nosso país. Então há uma incompreensão da justiça brasileira com a necessidade de mudança que o país precisa. Né? E a Operação Lava Jato revela um momento muito delicado no país, porque ela está avançando, né? Nós estamos conseguindo levar a êxito todo esse trabalho, os colegas estão à frente coordenando essa importante operação, dá seguimento à mudança que a Polícia Federal iniciou nessa estrutura corrupta do Brasil. Não foi o Protógenes que iniciou isso, não. Foi a Polícia Federal. Né? Foram vários colegas de vários anos de trabalho comprometidos com a mudança desse país. Eu sou um dentre milhares de policiais federais que querem a mudança nesse país.
porque nós não toleramos mais, nós fomos educados, nós recebemos uma educação que não nos permite mais a compactuar com essa roubalheira deslavada que muitas das vezes querem fazer crer para nós brasileiros e brasileiras que não se trata de corrupção. Gente, pelo amor de Deus, né? Vamos ver os fatos que estão sendo coletados dentro dos autos, vamos ver os valores que estão sendo declarados de desvios da estatal chamada Petrobras, que tem um link com várias outras empresas, não é só construtoras, não só tem construtoras, tem instituições financeiras, tem bancos também, tem instituições financeiras paralelas, coordenadas por esses doleiros que estão aí prestando um grande trabalho para o país, principalmente o senhor Alberto Youssef, que já era conhecido da minha época, indiciei em vários inquéritos da Polícia Federal, na época do governo Fernando Henrique Cardoso. Alberto Youssef não é produto de ligações com a estrutura política do Partido dos Trabalhadores, não. Muito ao contrário, Alberto Youssef vem já de uma estrutura que era do governo do PSDB. Agora, não significa dizer que todos do PSDB, todos os políticos do PSDB são corruptos, não, gente. Isso é uma leviandade. Quando querem rotular o PSDB com roubalheira. Não, isso é uma leviandade. Todos os políticos do país todos os políticos que roubaram o país, são os ladrões da República, fazem parte do PSDB. Não, muito ao contrário. Né? Eu acredito que é uma minoria. É uma minoria que tomaram conta do país. É como alguns integrantes dos partidos dos trabalhadores. Não significa que todos dos partidos trabalhadores são ladrões da República, não. Existe uma minoria que se estruturaram através dessa legenda, se infiltraram dentro do Estado brasileiro a desviar recurso público, e os nomes estão sendo revelados a cada avanço da Polícia Federal, a cada avanço nosso da operação da Polícia Federal, e que dá conta de integrantes ligados. Eu mesmo achei na Operação Satyagraha, tinha vários, mas aí? Não significa que eu vou rotular esses que foram encontrados na Operação Satyagraha, a dizer que a estrutura do Partido dos Trabalhadores está toda ela contaminada. Não. Eu acho que o que nós temos que ter a consciência hoje é de que nós temos que nos unir a não compactuar com a roubalheira que está no país, com a corrupção, e querer dizer, eu às vezes até fico preocupado, com o caminho que estão dando, porque à medida em que nós da Polícia Federal aprofundamos as investigações, nos rotulam como torturadores, nos rotulam como policiais que estão partidarizando o trabalho da atividade policial. Isso já fizeram comigo na Operação Satyagraha. Fizeram comigo, me perseguiram, disseram que eu estava vinculado à estrutura político-partidária, porque eu queria isso, porque eu queria aquilo. O vento levou as palavras dessas pessoas ou daquela pessoa que se ficou pronunciando contra mim publicamente. Eu provei ao longo da nossa história, como delegado de Polícia Federal e como deputado federal, que deputado federal foi uma consequência, eu não busquei esse mandato, foi uma consequência, porque eu fui afastado da Polícia Federal e tive que me defender publicamente, nacionalmente, e até fora do país também. E dentro da Polícia Federal eu fui afastado como delegado. Eu não podia mais prestar minha atividade policial. E aí o povo brasileiro assim entendeu de me indicar um caminho político para seguir, e eu segui esse caminho político e cumpri com a minha missão nesse mandato de deputado federal, que não fui reeleito pela fraude que cometeram contra mim. Só que eu não me dei por satisfeito com a fraude. Eu sou delegado de Polícia Federal. Eu fui deputado federal. Não nasci deputado federal, não nasci delegado de Polícia Federal. Mas já que eu voltei para ser delegado de Polícia Federal, a primeira coisa que eu fiz foi investigar a fraude que cometeram na minha eleição e nas eleições em nível nacional. Para quem está nos assistindo, vai ter uma surpresinha nessas eleições de 2016 e 2018, que muitos não tiveram a coragem de
revelar essa fraude, de detectar essa fraude. Só que eu investiguei de uma forma até solitária e consegui chegar aos fraudadores, ou ao fraudador, ou às fraudadoras, né, que inclusive a fraude não se resumiu só em relação ao nosso mandato de deputado federal, não. A fraude ela se estendeu em vários estados brasileiros e em nível de presidência da República também. Isso vai estar provado. Eu já tenho prova em relação à fraude no nosso mandato de deputado federal. Mas vamos prosseguir com essa investigação. Vamos prosseguir, tá? Então, nós tivemos na semana passada, tanto sábado como domingo. No sábado nós tivemos uma missa na nossa Catedral da Sé. Catedral essa que é dirigida por Dom Odilo Pedro Scherer, que é o nosso cardeal primaz da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, a quem eu devo muito respeito e admiração também. Na catedral, todos os anos que se comemora mais um ano de Satyagraha, aqueles que me seguem, aqueles que acompanham o trabalho dioturno de combate à corrupção, e não é só da Operação Satyagraha, agora já acompanham o trabalho da Operação Lava Jato, dos colegas que estão à frente desse grandioso trabalho, juntamente com o doutor Moro, lá de Curitiba, os colegas da Procuradoria da República, em especial o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que faz aí um excelente trabalho. E a exemplo disso, as pessoas que nos acompanham marcam as missas para deixar na lembrança, na memória do povo brasileiro, esse marco inicial de combate à corrupção que foi com a Operação Satyagraha. Eu só tenho a agradecer vocês que organizaram essa missa na Catedral da Sé, também na Igreja de São Bento, que eu sou devoto de São Bento, assisto sempre que posso as missas de domingo, às 10 horas da manhã, na Igreja de São Bento, e eu tenho a agradecer os monges beneditinos que tanto nos acolhem e também das pessoas que organizaram essa missa na Catedral da Sé e na Igreja de São Bento pelo aniversário de 7 anos de Operação Satyagraha, com a impunidade, ou seja, 7 anos de impunidade da Operação Satyagraha, tá? Agora, a partir daí, nós podemos falar agora no segundo bloco da Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato, ela segue em termos normais, é uma operação desenvolvida na diretoria de combate ao crime organizado, diretoria essa ao qual eu estou lotado hoje na sede em Brasília, que é responsável por esta operação. Assim que eu retornei à Polícia Federal, entrei com requerimento para eu retornar a minha lotação no estado de São Paulo, mas me foi negado. Eu fui lotado em Brasília no ano de 2003, logo assim que o presidente Lula foi eleito e assumiu a presidência da República, para assumir a chefia da divisão de inteligência. Fui convidado inicialmente para assumir a chefia da contra-inteligência, mas optei por chefiar a divisão de inteligência na época da gestão do Dr. Paulo Lacerda. Eu cumpri a minha missão durante esses anos todos, até o ano de 2008, quando assim nós encerramos o trabalho com o meu afastamento e a conclusão da Operação Satyagraha. Por regra interna corporis, eu deveria retornar à minha lotação originária, que seria São Paulo, não é? Mas a direção-geral da Polícia Federal, a cúpula, entendeu que eu tinha que ficar lotado no órgão central e na diretoria de combate ao crime organizado. Eu falei, olha, eu não quero pertencer a essa diretoria, porque existem grandes trabalhos a serem desenvolvidos e eu vou ficar à disposição dessas operações
O meu nome certamente vai ser lembrado, vai ser mencionado por alguns, e isso pode até incomodar o sistema, porque o protótipo está voltando de novo, e aí isso vai incomodar um pouco o sistema. Então, eu acho mais recomendável, entendo que é mais recomendável, eu ir para um outro setor e os colegas ficarem à vontade nessa diretoria de combate ao crime organizado para tocar os processos, e mais eu um pouco afastado dessa estrutura. Eu preferia dessa forma, mas a cúpula entendeu que não. Alguns até apelidaram de leão na jaula, né? Ó, eu acho que botaram você, Protógenes, nessa diretoria, para dizer o seguinte: olha, o Protógenes voltou, está na diretoria de combate ao crime organizado. Aqui tem expediente da Petrobras, investigação da Petrobras, investigações do BNDES, investigações envolvendo aí o ex-presidente Lula, a estrutura, alguns integrantes do PT. Então, você fica aí nessa estrutura. Então, para alguns, os colegas falam assim, olha, tem alguém usando um pouco a imagem, um pouco o nome, diz assim, olha, o protótipo está aqui na DICO. Qualquer coisa a gente solta o homem para prender alguém, né? Então, isso aí é uma piléria que alguns colegas no órgão central fazem comigo, que eu, de uma forma carinhosa eu respondo, né? E entro até na brincadeira também. Eu falei, mas é um leão desdentado, um leão já de pata quebrada, né? Aí os colegas falam, não, rapaz, isso aí é tudo disfarce seu, você deve estar operando aí muito e muito rápido, né? Mas isso fica no imaginário dos colegas da sede, fica no imaginário de quem nos acompanha. Mas vamos aqui já debater, né? Eu já fiz logo essa abertura, e vamos debater com algumas perguntas que já estão sendo encaminhadas para nós aqui, tá? Várias perguntas estão sendo encaminhadas e estou à disposição das perguntas. Vamos ver qual primeiro questionamento que fazem aqui, que já estão chegando. Peço paciência a todos que nos assistem e a todas nesse primeiro bloco aí, que já são cerca de 40 minutos, seria 30 minutos desse bloco, né? Mas ultrapassamos aí 10 minutos. E eu peço a paciência, porque se não der para eu responder todas as perguntas nesse programa, responderemos no próximo programa. Oportunamente vai ser divulgada a nova data. Nós pretendemos fazer esse programa como era no passado, semanalmente. Vamos voltar semanalmente a conversar com você que nos assiste, inclusive que, como eu sou funcionário público federal, sou delegado de Polícia Federal, então a vocês que nos assistem cabe sim questionar esta autoridade de qualquer dúvida que vocês tenham, tá? O Bruno Santos diz assim: boa noite, concordo, temos que nos unir abertamente no resgate da soberania brasileira. Realmente, Bruno, é uma preocupação muito grande, que nós temos que resgatar essa soberania. Por falar em soberania, Bruno, eu abro aqui um espaço para falar do Fundo Soberano. Vocês lembram desse Fundo Soberano? O ex-presidente Lula criou esse fundo, né? Esse fundo ele é composto de reservas cambiais do país. É um fundo que é semelhante a outros fundos criados por grandes nações, principalmente nações do primeiro mundo, ou seja, nações mais antigas que o nosso país, e que tem uma solidez maior da economia, que criam esses fundos para poder negociar os seus títulos na dívida na Bolsa de Nova York, enfim, no mercado de papéis internacionais. Acontece que quando da criação desse fundo, o ex-presidente Lula indica nada mais, nada menos do que Najib Razak
e o Delfim Neto para estruturar a criação desse fundo. Eu, imediatamente, no relatório da Operação Satyagraha, devido ao conteúdo bombástico que tinha nos diálogos desses dois senhores, ao qual eu não posso detalhar por questões de sigilo, mas foi o bastante para eu mencionar no relatório da Operação Satyagraha e solicitar a abertura de uma investigação para esse fundo, para a estruturação desse fundo, que já tinha ali o propósito de desviar recursos, onde que esse fundo, quando fosse criado, ele sofrer vários prejuízos para lucrar no bolso de alguém. Né? Isso foi lá no ano de 2008, gente. Lá no ano de 2008. Quando foi agora, há cerca de 30 dias, tem a notícia de que o Fundo Soberano Brasileiro está dando prejuízo. Está dando prejuízo. Quer dizer, o que eu falei lá em 2008, o que eu quis investigar em 2008, que não deixaram, o sistema não deixou, ninguém fez nada, aí o Fundo Soberano está dando prejuízo. E se fizer uma auditoria, vão encontrar maracutaia. Com certeza vão encontrar maracutaia. Com certeza vão encontrar. Outra coisa, nós estamos hoje aí, Bruno, no limiar da instalação da CPI do BNDES. Eu fui um dos que liderei a coleta de assinatura da CPI da Petrobras. Me honro de ser um dos que liderou essa coleta de assinatura já na legislatura passada, quando nós estávamos na Câmara como deputado. E já nessa legislatura, os colegas novos, parlamentares e antigos que foram reeleitos, resolveram dar prosseguimento ao trabalho que nós começamos lá atrás. E está dando no que está dando, não é isso? Reforçando o trabalho dos colegas da Polícia Federal à frente da Operação Lava Jato. Então, eu já na Operação Perestroika, naquela prisão do russo Boris Berezovsky, eu encontrei juntamente, né, com várias outras pessoas que foram presas na época, eu encontrei nos pertences do Boris Berezovsky vários documentos importantes, inclusive documentos que dava conta ali de alguns segredos da Petrobras. Ou seja, a Petrobras nossa já era alvo dessa espionagem internacional, de interesses internacionais, interesses esses nocivos aos interesses nacionais. E isso já na Operação Perestroika, isso foi no ano de 2005. Quando chega em 2008, também eu encontro indícios. Né? E quando chega em 2008, tem-se também indícios de situações suspeitas envolvendo o BNDES. Operação essa suspeita que foi o aporte de 12 bilhões de reais para unificação do sistema de telefonia do Brasil, que se trata da BR-Oi. Brasil Telecom, que na época era ligado ao banqueiro Daniel Dantas, que era um dos coordenadores, ou seja, que tinha lá a Telecom Itália, enfim, e outras importantes empresas, como também a Telemar, né, ligada aí na época ao grupo Andrade Gutierrez, e a Oi, que vem a ser ligada na época à família Gereissati. Mas não é por isso não é pelos integrantes. O que me chamou a atenção foi o aporte de 12 bilhões de reais no Orçamento Geral da União, uma emenda que o presidente Lula fez na época e já durante a Operação Satyagraha, e nós monitoramos e pegamos esse dado. E foi solicitada a abertura de também uma investigação que envolvia o BNDES nessa operação. Agora, nós vamos talvez ter a oportunidade de ver esse caso solucionado lá no Congresso Nacional, que também dentro da própria estrutura nossa da Polícia Federal já tem um grupo de trabalho trabalhando essas operações do BNDES. Logo nós vamos ter resultados surpreendentes envolvendo essa instituição financeira e bancária no país. É lamentável,
É lamentável que isso esteja ocorrendo, né? Então, Bruno, logo, logo nós vamos ter aí esse fortalecimento. Nós temos que nos unir para fortalecer a nossa soberania, embora eu esteja de retorno na Polícia Federal, mas é um retorno ainda, um retorno conturbado dentro da estrutura da Polícia Federal, porque recentemente eu fui convidado a trabalhar na Câmara dos Deputados para auxiliar tanto a CPI da Petrobras como outras CPIs que estão surgindo e vão surgir na Câmara dos Deputados, agora logo no segundo semestre, mas até agora me foi negado essa sessão da Polícia Federal, essa sessão da Polícia Federal para a Câmara dos Deputados. Tá? Como também eu recebi um honroso convite do deputado Campos Machado, vindo do governo do estado de São Paulo, para integrar a Secretaria de Justiça do estado de São Paulo, que muito me honraria lá no espaço de secretário adjunto, de secretário, ou seja, a integrar a Secretaria de Justiça. Esse convite me foi direto feito também pelo deputado Campos Machado, que também não houve nenhuma liberação para eu integrar a estrutura do Estado de São Paulo, a estrutura do governo do Estado de São Paulo. Isso significa que o nosso nome, o nosso trabalho, tem um certo respeito e tem uma certa importância dentro dessa estrutura hoje que nós queremos combater, que é a corrupção no Brasil. O Marcos Limão um jornalista, um jovem jornalista que conheço lá de Taubaté. Muito prazer, honrado, Marcos, com a sua pergunta. De que maneira você pretende colaborar com a Operação Lava Jato? Marcos, a Operação Lava Jato é uma operação que ela vem sendo desenvolvida por uma equipe de policiais que estão à frente lá no estado do Paraná, em Curitiba, mas que tem toda a atenção em uma equipe muito bem estruturada na Diretoria de Combate ao Crime Organizado, que lá tem a chefia como diretor de combate ao crime organizado, doutor Oslaim, um colega extremamente sério, extremamente competente e que está levando com uma total competência e seriedade esse trabalho, né? Até mesmo eu tenho lá as minhas críticas em relação ao doutor Leandro Daelo, em relação a mim diretamente, porque eu ainda sofro uma perseguição da cúpula atual da Polícia Federal, mas eu tenho que também elogiar, né, o doutor Leandro Daelo, que não está obstruindo a Operação Lava Jato, como na época tentou obstruir a Operação Satyagraha, né? Então, para mim é uma surpresa muito grande dele ter se libertado desse sistema, se libertado dessa estrutura. Então, eu acredito que esse trabalho ainda vai dar bons frutos. Nós temos várias fases da operação, à medida em que ela avança, nós temos surpresas. Nós estamos já na 14ª fase, 15ª fase, já com foi no dia 2 com o ex-diretor internacional da Petrobras, Jorge Zelada, que é preso e foram cumprido mandado de prisão, né, em Niterói, na chamada Conexão Mônaco, e a 15ª fase, que investiga crimes de licitação e corrupção, e agora nós podemos dizer que tem aí essa última fase agora de hoje, fresquinha, com o indiciamento de várias pessoas importantes, inclusive o indiciamento do construtor Marcelo Odebrecht. Marcelo Odebrecht, eu até falei, né, eu até comentei com alguns internautas, né, que eu iria abrir uma campanha ampla para o Marcelo Odebrecht ser o primeiro-ministro ou presidente da República, se ele entregar o que ele sabe dessa República,
né? Porque não se trata de uma delação premiada, né? Se trata de um ato de cidadania, se trata de um dever de brasileiro, de uma forma que ele foi muito bem educado, muito bem estruturado, família baiana, como eu sou baiano também de Salvador, e eu sei o que se passa na cabeça desse jovem empresário, Marcelo Odebrecht, eu sei o que se passa na cabeça do pai dele, enfim, dos familiares dele, do sofrimento da família, hoje, da família Odebrecht, ante esse caso, esse escândalo da Lava Jato. Por quê? Ninguém saiu, eu duvido que o Marcelo Odebrecht, o Emílio Odebrecht, ou qualquer membro da família Odebrecht, tenha saído da sua casa para bater a porta de qualquer político e solicitar qualquer benefício de corrupção. Eu duvido. Muito ao contrário, tentaram foi arrombar a casa dele, ou tentaram foi arrombar a empresa dele para poder amealhar as vantagens desse desvio de recursos públicos. O que nós estamos encontrando na Lava Jato é uma operação simples. Por que o Marcelo Odebrecht está preso? Porque o dinheiro está na conta dele. O dinheiro foi encontrado na conta da empresa dele, na conta de estrutura financeira dele. Por quê? Porque não tem nada a esconder. Agora, os políticos envolvidos e ligados diretamente, ou o político ligado diretamente a Marcelo Odebrecht, tem uma estrutura oculta. Só que essa ocultação dessa estrutura não é por muito tempo. Não será por muito tempo. Então, hoje tomamos um ato importante, que foi o indiciamento, mas já há uma boa notícia a respeito da delação do Marcelo Odebrecht. Vamos aguardar os fatos, porque vai se chegar aí a uma situação muito, muito interessante para o país, Bruno. Então, quando eu falo assim da Dipilere, olha, o Marcelo Odebrecht vai ser candidato a presidente ou primeiro-ministro, não, é porque eu tenho a consciência de que todo mundo erra, e todo mundo é falível desses erros, principalmente erros contra a República, contra a soberania do país, contra o desvio de recursos públicos. Então, esses erros, eles têm que realmente ser apurados, e quem errou tem que colaborar com a Justiça, tem que colaborar com o Supremo Tribunal Federal, lá com o ministro Teori Zavascki, que até um determinado momento está cumprindo com o que está nas investigações, com as coletas de dados que os colegas policiais e procuradores e com que o doutor Sérgio Moro está encaminhando. Eu não sei até quando isso vai perdurar, eu acredito que isso aí é questão de tempo para ouvir aí qualquer situação, qualquer ponta que venha anular essa operação Satyagraha, essa operação Lava Jato. Falei operação Satyagraha, né? Parece até que eu estou tendo uma visão já de que vai seguir o mesmo caminho, porque pelo menos as estruturas, as manifestações que nós estamos tendo em relação à operação Satyagraha está se concluindo, né? O Ramiro, que está online no chat. O senhor acha que a presidência da República tem apoiado as investigações da Lava Jato? Olha, eu não sei se tem apoiado, mas tentado atrapalhar, não. Isso de maneira nenhuma, né? Haja vista que foi exigido de estruturas políticas, ao qual não vou nominá-las, a troca do ministro da Justiça, a troca do diretor-geral da Polícia Federal, a troca dos delegados da Operação Satyagraha e isso, inclusive, representação contra o juiz Sérgio Moro no próprio Conselho Nacional de Justiça, enfim, nos canais, na Corregedoria da Justiça Federal, e todas essas tentativas elas foram rechaçadas, e a presidente Dilma não manifestou nenhum apoio
a essa tentativa de obstrução. A presidente ela está muito tranquila. Por quê? É tranquila nesse aspecto, porque os fatos que estão sendo apurados, ela não era presidente, gente. Isso aí é fato. Não sou eu que estou, não é o Protógenes que está falando, ó, é o delegado Protógenes está falando, a presidente Dilma tem. Não, é o deputado Protógenes. Não é isso não, é questão de cidadania. Os fatos da Petrobras ocorreram quando? Quando o seu Sérgio Gabrielli foi presidente da Petrobras. Quando foi? Foi quando, né, a parte dos fatos foram recepcionados também pela outra presidente da Petrobras. Não é isso? Então, mas o que se deu início, né, à investigação, à CPI da Petrobras, foi aquela compra da Passadina, aquela refinaria lá em terras americanas. A partir dali se abriu aí vários dados, né, referentes a desvio de conduta de alguns operadores da Petrobras, como de alguns diretores que se tornaram colaboradores. O grande diferencial da Operação Lava Jato é que ela está centrada com um documento probatório muito forte, muito sólido. Não tem como questionar. Não tem como. Vai questionar o réu confesso. Vai questionar o réu confesso que está dedurando, que está colaborando, que está delatando. Né? Para alguns é dedo duro, para outros é delator. Para alguns que estão delatando, né, para onde foi o dinheiro, está certo, o Pedro Barusco está certo. O Paulo Roberto da Costa está certo, ó, meu amigo, isso aqui está sentado no meu colo, mas eu não vou ficar com isso aqui não. Espera aí, eu não recebi esses bilhões que estão falando não, eu recebi foi 1%, foi 2% agora. O 99% foi para A, foi para B, foi para C, foi para partido A, foi para partido B, foi para a construtora, enfim, acabou. E a construtora a mesma coisa, o senhor Roberto Pessoa lá, da UTC, ele falou, olha, tudo bem, eu era mesmo da construtora, da UTC. Agora acontece o seguinte, a parte do leão não ficou comigo não. E mais, eu fui obrigado a dar dinheiro, porque senão eu perdia o que eu já tinha investido da minha empresa nos projetos estruturantes da Petrobras. Isso é grave, gente. Isso é grave. Né? Isso aí é uma forma criminosa, é uma relação criminosa, que isso não é relação empresarial, isso não é nem relação de lobby, não, isso é relação criminosa. E que tem que ser apurado, e por isso que essas pessoas estão sofrendo as consequências. Então, esse é o grande diferencial. Não se tem muita interceptação telefônica, se tem a delação premiada. Na interceptação, já criou aquele chavão. Olha, a interceptação é ilegal. Olha, a interceptação passou fora do prazo. Olha, o fulano não disse isso. Olha, mesmo você gravando áudio e vídeo do sujeito, você fala assim, não, essa aí não é minha voz. Essa não é minha voz. Não foi isso que eu queria dizer. Né? Eu não falei perfeitamente, eu falei novamente. Ó. Aí pega perito de voz, não, ele falou novamente, não, ele falou perfeitamente. Percebeu? Então agora não, agora nós buscamos uma técnica estruturante nas investigações que nos dá um conforto maior. Mesmo assim nós estamos sendo atacados. Mesmo assim nós estamos sendo atacados de todos os lados. Estão até usando a estrutura da Polícia Federal para dizer que fazemos parte de um complô político contra o presidente Dilma, para dizer que fazemos parte de um golpe contra o presidente Dilma. Quer dizer, estão se confundindo roubalheira com golpe de Estado, gente. Para com isso. Para com isso. Golpe o quê? Golpe o quê? Roubalheira mesmo. Tem que investigar sim, tem que punir sim. Roubou o país, tem que ir para a cadeia nu. É isso aí que tem que fazer. Agora, olha essa corrupção da Petrobras. Que golpe o quê? Para com isso. Então, eu acredito, Ramiro, a presidente Dilma ela está bem centrada nisso. Está com raiva, óbvio que está com raiva, porque a crise está ocorrendo no segundo mandato dela, sem ela ter culpa direta nessa história. Né? E sem ela ter uma relação direta nessa história. Quem tem essa relação direta não é a presidente Dilma. Ela não era presidente da República e nem presidente da Petrobras. Como ela disse textualmente, eu era deputado quando nós estávamos recolhendo a CPI da Petrobras, houve até uma notícia
de que o presidente Lula fazia gestões para que não se instalasse essa CPI, disse assim, olha, Dilma, essa CPI caiu no teu colo. Né? A resposta foi assim, olha, eu não era presidente da República nem presidente da Petrobras. Né? Caiu no meu colo por quê? É isso? Não tem que se investigar. Né? E se pessoas do governo anterior não têm culpa também, fique tranquilo. Vai ser punido quem está na estrutura corrupta. Quem não está, fique tranquilo. Deixa a Polícia Federal trabalhar. Deixa a Justiça Brasileira trabalhar. Deixa o Ministério Público trabalhar. Não vamos fazer dessa estrutura de investigação um bastão político para qualquer um que seja, para atacar qualquer um. Não. Tem que se investigar como Operação Satyagraha. Operação Satyagraha não foi uma estrutura para bater em ninguém, foi uma estrutura que descobriu corrupção, desvio de dinheiro público e mais. O banqueiro Daniel Dantas tentou comprar a mim e vários policiais federais da minha equipe e nós rechaçamos, né, rejeitamos a proposta de corrupção e colocamos ele na cadeia, filmamos tudo, gravamos tudo, mas nem isso a justiça brasileira naquele momento considerou. Né? Então agora imagine uma delação premiada do Daniel Valente Dantas. Olha, banqueiro Daniel Valente Dantas, se o senhor fizer uma delação premiada um dia, eu acredito que o senhor vira presidente da América Latina, porque eu vou votar no senhor, porque o senhor vai estar prestando um grande favor à nação brasileira. O próprio advogado na época, Nélio Machado, já falava, né, confidenciava a mim e com outros policiais lá, falou, olha, se ele... Porque no segundo momento o próprio Daniel Dantas queria falar na segunda prisão e disse que só, se ficar preso ele vai falar. Eu falei, então fala tudo, confessa tudo. Ia fazer realmente uma delação premiada. Né? E ele evidentemente, ia prestar um grande serviço ao país. E naquele momento, o advogado Nélio Machado se viu preocupado, falou assim, olha, se ele fizer isso aí, ele vai se prejudicar. Eu prefiro que ele fique na cadeia pro resto da vida. Nem saia da cadeia porque ele corre sério risco, né, contra a vida dele. Então, isso, né, isso é fato das pessoas pertencerem a uma estrutura dessa criminosa, gigantesca, né, na época em que ele... na época que nós investigamos, tinha indícios nessa direção, então se prestaria um grande serviço ao país, sim. Se o Daniel Dantas prestasse uma delação premiada, seria muito mais rica que essas delações que estão sendo feitas aí. E ele seria livre, né, ficaria praticamente com parte do patrimônio que ele tem dele mesmo, e seguiria uma vida honesta, honrada, poderia sair na rua tranquilamente, e muitas pessoas da própria família dele iriam se sentir honrados com essa colaboração dele, que ele tem inteligência para participar dessa estrutura do Estado de uma forma legal, não de uma forma ilícita. O Augusto fala aqui, doutor, sobre o Alberto Youssef, você é a favor da delação premiada? Lógico, né, Augusto? Eu sou um entusiasta da delação premiada. Inclusive, eu fiz talvez a primeira delação premiada no país. Não foi a segunda, eu participei do Alberto Youssef, mas a primeira não foi do Alberto Youssef, foi do menino chamado Palito. No caso de Delbrando Pascoal, ele prestou uma delação premiada, inclusive entrou no programa de proteção à testemunha, isso no ano de 1999. Então, ali nós já dávamos os primeiros passos em relação a esse instrumento muito poderoso, a esse instrumento que é um instrumento muito valioso para qualquer investigação. Tá? No próximo programa, nós vamos falar da Operação Lava Jato, das fases que nós tivemos, de cada fase da Operação Lava Jato. Né? Só lembrando que a primeira fase foi no dia 17 de março, em março, nós já estamos em julho, né? Olha o estrago que essa operação fez nessa estrutura corrupta que domina o país. Então, a Operação Lava Jato começou com a prisão de 24 pessoas, né? Esse número 24 acho que é uma marca registrada nossa da Polícia Federal em relação às operações, porque foram 24 na Operação Satyagraha, na Operação Lava Jato também. A coincidência, né? É uma mera coincidência, né?
E é uma mera coincidência de eu estar na diretoria de combate ao crime organizado também. A Operação Lava Jato, a Operação Satyagraha também foi desenvolvida com colegas da operação da diretoria de combate ao crime organizado. Então, eu acredito que a Polícia Federal presta um grande serviço ao país. E aqueles colaboradores que estão auxiliando as investigações na Polícia Federal também prestam um grande serviço ao país. Eu não considero que os delatores Paulo Roberto Costa, Pedro Barusco, Alberto Youssef, em especial Alberto Youssef, que eu conheço já há muitos anos, e eu tenho certeza, eu tenho a plena certeza que se ele estiver nos assistindo, senhor Alberto, agora é hora do senhor repensar e ir embora do Brasil, conforme na época eu lhe disse, né? Então, terminada aí esse triste episódio na vida do senhor, o senhor vai se livrar da cadeia. Agora, se permanecer no Brasil, né, atue no mercado de uma forma honesta, de uma forma correta, não entre nessas superestruturas que um dia isso se descobre. Né? Um dia se descobre, nem o mal nunca perdura por muito tempo sobre o bem. Né? Eu acredito em Deus, eu acredito no bem, eu acredito no homem de bem, eu acredito na bondade das pessoas, não na maldade das pessoas, muito embora muitos carregam maldade nos seus corações, mas a bondade que nós carregamos nos nossos corações são maiores do que as maldades que existem nesse mundo carregado por algumas pessoas, por alguns rancores, por alguns ódios que ainda não compreendem o trabalho e o que nós representamos nessa estrutura ao qual pertencemos. Se pertencemos à estrutura que atua de uma forma ilegal, de uma forma marginal, e nos tornamos colaborador, então é porque existiu algo maior a nos demover a que nós, por muito tempo, não ficamos aí a serviço dessa estrutura do mal. E que nós, num determinado momento, nós temos que mudar de lado. Então é isso. É isso, eu desejo uma boa noite a todos e a todas. Até o próximo programa da TV Protógenes, onde nós vamos abordar aí as fases da Operação Lava Jato e as fases também da CPI, do BNDES, as fases da Operação Satyagraha, porque aonde parou essa Operação Satyagraha? Que rumo tomou a Operação Satyagraha? Foi anulado? Paralisou tudo? Vamos jogar tudo no lixo? Acabou tudo? E as investigações envolvendo Fundo Soberano, e as investigações que envolviam a unificação do sistema de telefonia, não é isso? Então tem outras estruturas que estão em andamento dentro da Polícia Federal e nós estamos aí para servir ao país e para servir ao povo brasileiro que paga os nossos salários. Muito obrigado, boa noite, saúde e paz a todos. Obrigado.